Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está nos ouvindo, mas o importante é que você está nos ouvindo. Bem-vindo ao 13º episódio do Blaugrana Cast. Eu sou o Ivanor, do Barça Brasil, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Gabriel Correia, do Futre e da Band do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, Iva? Pessoal que está ouvindo hoje o Blaugrana Cast, ao Rani, todo mundo, prazerzaço, eu já disse, né? Falar de Barcelona não é um pedido, é uma ordem, é um chamado, é uma convocação. O Gabi, que agora aceitou o nosso convite, faz parte da equipe permanente do Blaugrana Cast, então juntamente comigo, com o Ranieri e a Gabriela do canal Barça, faz parte aí da equipe que comanda o Blaugrana Cast. A gente ficou um tempão sumido, mas a gente voltou, enfim. E também o Ranieri está aqui com a gente, do Doença por Futebol. Bem-vindo, Rani, tamo junto. Tamo junto, Iva, essa contratação de peso, tava precisando, né, a galera pedindo também, muitas mensagens, Twitter, no WhatsApp, tava pedindo também no Insta, e bem-vindo, Gabriel, também, né, que é um cracaço, sou muito fã desse cara, e vamos falar de Barça agora, um momento conturbado, mas vida que segue, vamos embora. Agora que a temporada tá começando a ganhar corpo, né, o time não começou a temporada tão bem, e esse é um dos assuntos principais que a gente vai tratar hoje aqui no nosso 13º episódio do GranaCast. A gente pode começar então falando, Gabi e Rani, desse começo de temporada do Barcelona, de altos e baixos, de goleadas e derrotas inesperadas, do empate com o Borussia na Alemanha, da vitória contra a Inter. Qual que é o panorama, na opinião de vocês, do Barcelona nesse início de temporada? Ainda é uma incógnita, né? Eu acho que incógnita é uma boa palavra, assim, porque a gente tem visto, no mínimo, uns 3 Barcelonas nessa temporada, né? Um Barcelona que teve Griezmann sendo o dono do time contra o Betis, a gente viu um Barcelona onde o Suárez chegou a decidir jogo, mas a gente viu também um Barcelona que fora de casa não consegue impor o seu jogo em diversos momentos, seja contra o Granada, né, que é um adversário não tão forte, de maneira geral, mas seja contra um Borussia Dortmund, que teve um primeiro tempo bom, mas depois acabou caindo bastante. Só que eu costumo dizer que é muito difícil dar qualquer prognóstico, e talvez a partir de agora a gente consiga falar um pouco mais sobre o que vai ser a temporada do Barcelona, com o retorno, digamos assim, definitivo de Lionel Messi, que Deus queira que ele não tenha mais lesões, como a gente viu no início de temporada, porque, olha, muito difícil ver o tanto de lesão que ele teve. Ele mesmo fez críticas à pré-temporada, assim como o Piquet, né, viagem para os Estados Unidos e tudo mais, mas acabou não influenciando na sua lesão em si. Mas quanto à preparação física, e foram poucos jogos, né, foram 3 amistosos só, jogando fora de Barcelona nessa pré-temporada, eu acho que é muito não início de trabalho, mas início de uma temporada onde muita coisa vai mudar. A gente vai falar, tenho certeza sobre isso. O Valverde recebeu um Frank de Jong, ele recebeu um Griezmann, ele disse que o Sérgio Roberto vai ser meio campo, e aí começou com o Semedo, mas o Sérgio Roberto já voltou à lateral. Então, eu diria que é um início de temporada, agora sim, com todas as peças, não em seus lugares de fato, mas todas as peças de volta. E isso acho que vai ser o mais importante para analisar esse contexto do que vem por aí. Porque também a gente tem que pensar quando deu início a temporada, o Valverde, no caso a equipe, né, o clube, perdeu vários jogadores, né, principalmente Messi e Suárez, que é aquela dupla, e uma dependência enorme que a equipe tinha, principalmente do Messi, né, é algo que incomodava, não de hoje, já incomoda há muitos anos, mas o principal, pelo menos para mim, o principal, entre aspas, problema, porque bom jogador nunca é problema, mas é o encaixe do Griezmann, né? Então a gente foi percebendo que aos poucos, até mesmo na pré-temporada, muito preso à esquerda e não conseguia fazer direito aquela diagonal. E o Valverde foi aos poucos colocando o Griezmann, não na sua devida função, mas, digamos assim, para que ele pudesse se adaptar melhor, mas não tinha como se adaptar melhor sem o Messi, sem o Suárez. Então era outra ideia de trabalho, era, no caso do início do trabalho da temporada. Tem o De Jong, que é um plus, assim, incrível, né? Um cara que eu não paro para assistir o De Jong com a bola, porque os movimentos dele sem bola são sensacionais. Mas
Mas esse incômodo, principalmente jogando fora de casa, tá me deixando com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que nem na temporada passada. E isso precisa ser resolvido o mais breve possível, porque não dá para o Barcelona ficar dependendo somente do campo, não. Um ponto bem lembrado pelo Rani é esse encaixe do ataque, né? A gente viu muito pouco o Suárez, Messi e Griezmann jogarem juntos. O Griezmann, numa posição em que ele não era acostumado a jogar, atuou lá pela esquerda no início da carreira, né, na Real Sociedad, mas no Atlético de Madrid ele não jogava aberto pela esquerda, pelo menos na maioria dos jogos ele não jogava por lá. E até compreensível, durante a lesão do Messi, em manter o Griezmann na esquerda, até pensando nesse encaixe com o Messi em campo. Então, acredito que no tempo que o Griezmann ficou jogando pela esquerda, porque eu falo isso porque eu vi muita gente pedindo para o Griezmann jogar pela direita, porque o Valverde não bota o Griezmann pela direita, o Messi machucado, só que o Valverde sabia, né, querendo ou não, que o Messi logo ia voltar e o Griezmann precisaria se acostumar ao lado esquerdo o mais rápido possível, até porque a gente sabe que dificilmente o Suárez vai comer um banco aí durante a temporada para o Griezmann jogar mais centralizado aí, talvez com o Dembélé pela esquerda, mas é até um ponto que eu posso levantar aqui para vocês sobre a titularidade do Suárez, apesar da recente boa fase, né? Tem feito os gols novamente, mas no início da temporada era muito questionável, né? Com a vinda do Griezmann, será que o Suárez, será que chegou a hora do Suárez ir para o banco e dar a vez para o Griezmann jogar centralizado, com o Messi aberto pela direita e Dembélé revezando com o Ansu Fati pela esquerda? O que vocês pensam sobre esse encaixe do ataque para a temporada? Eu não acho impossível. O Griezmann, e aí vale o contexto, no início da carreira jogou na ponta esquerda, mas ele jogava muito parecido com o que é o Oyarzabal na Real Sociedad hoje. Era um jogador que jogava aberto pela esquerda, mas estava toda hora por dentro, né? Jogando quase atrás do atacante, sempre quando o time tinha a bola e sem ela defendendo pela esquerda. E o Griezmann fez isso no início também do Atlético de Madrid, mas depois, onde ele mais rendeu, foi atrás de um centroavante, no caso Diego Costa, enfim, tantos outros nomes que passou, seja pela direita, seja atrás do atacante. Mas eu acho que o jogo contra a Inter, ele deu uma resposta para o que precisa o Barcelona, ao mesmo tempo que deixa ainda uma pequena dúvida. O segundo tempo daquele jogo, o Barcelona teve, e aí eu vou chegar nesse encaixe do ataque começando por trás, deixou de ter Busquets, Frenkie e Arthur para ter Frenkie e Arthur numa linha de volantes, né, os dois lado a lado, como foi o Frenkie no Ajax e como foi o Arthur na equipe do Grêmio, não com um volante, mas estes dois jogadores. E aí que vem o grande ponto. O Vidal ele jogava como um meia atacante, né, camisa 10 entre aspas, porque era muito mais um meia atacante. O Griezmann jogou pouco pelo lado esquerdo, até porque entrou o Dembélé logo na sequência. O Messi pela direita e aí o Suárez centralizado. Eu acho que isso é um pouco de resposta do que pode fazer o Ernesto Valverde, apesar de ter lido muitas pessoas na Espanha dizendo que o Valverde iria testar uma formação em losango, com Griezmann e Messi variando entre a ponta desse losango e aí Suárez, Messi ou Griezmann jogando ao seu lado mais adiantado. Não sei se vai fazer, talvez esse retorno da temporada ajude, essa pós-data FIFA possa dar esse indicativo, mas eu não duvidaria também do Griezmann jogar centralizado nessa vaga que eu acabei de falar sobre o seu Vidal, porque o Griezmann também está acostumado a recuar sempre que possível, a marcar sempre que possível. A questão é, o lado esquerdo ia ter o Dembélé, e as opções hoje no elenco, apesar de serem boas, tu deixaria de ter o Dembélé num banco, tu conseguiria encaixar os quatro, mas será que seria possível? Eu acho que é muito delicado esse encaixe, porque eu imaginava que ele ia encaixar rápido na esquerda, sinceramente, achava mesmo que ele ia encaixar rápido na esquerda, mas o Suárez, do jeito que está jogando, pode ser que ele dê uma sobrevida. Só que se ele não tiver o nível que ele mostrou nos jogos da Champions, principalmente contra a Inter, fora de casa, já não faz gol há bastante tempo fora de casa e tinha feito 2 gols só em Liga dos Campeões nas últimas 3 temporadas, eu acho que o Griezmann ele poderia atuar centralizado. Ia ser pior? Provavelmente, ele não tem como potencializar todo mundo desse elenco. Isso é impossível, potencializar todas as peças. Mas talvez seja um encaixe mais fácil, entre aspas, mas é muito delicado. Porque o Suárez está bem,
o Vidal ele entrou muito bem, e aí tu vai fazer o quê? Eu acho que tem um ponto bem delicado aí nessa questão desse encaixe, desse ataque. E pegando também esse gancho do Gabi, porque a gente pode lembrar do Griezmann também na seleção. Porque muitas pessoas reclamam, e aqui não é uma defesa, o Ernesto Valverde, não tem nada disso. São apenas constatações. O próprio Deschamps, ele utilizou o Griezmann na ponta no início da Euro, na Copa de 2018, e também não teve o resultado esperado. É tanto que o Griezmann volta para jogar atrás do centroavante, no caso o Giroud, né? E começa a fazer gols, começa a jogar bem. O momento defensivo dele sempre foi muito bom, sempre foi muito bom. A questão do Suárez qual é o verdadeiro Luizito, né? O que a gente pode esperar, esse dos últimos jogos ou do início da temporada? Então eu estou muito com o Gabi. Se for para colocar o Griezmann numa posição muito mais adaptável, seria ele centralizado. Até porque as associações dele com o Messi seriam muito, mas muito melhores. Querendo ou não, o Suárez mata alguns contra-ataques, né? E isso aqui não é uma reclamação também, é um fato. A gente se baseia em fatos também. E algumas pessoas reclamam. Será que é o Suárez mesmo que a gente está acostumado a ver, no caso, nas últimas 2 rodadas? E outro ponto que... É uma questão até física, né? Essa questão do contra-ataque. Exato, questão física, de idade também. A gente não pode estar cobrando do Suárez o que ele fez em 2015, 2016. Para mim são mais questões de movimentos, né? Quando a gente analisa um jogador, não pode ser somente o Suárez. Pô, o Suárez está mal, tá? Ok, tecnicamente a gente consegue analisar isso. Mas se a gente for pegar também, é um ponto que eu sempre levanto essa questão, a questão do lado direito com o Semedo, pelo menos a amplitude. O Semedo é uma bomba física, como bem disse o Gabi no Twitter. Só que a questão técnica para utilizar o Semedo ali pela direita, a amplitude, até para fortalecer muito o Suárez, que ele gosta dessa jogadinha, né? Desde os tempos de Ajax. Dessa jogada mais com o lateral, fazendo a ultrapassagem, ele entrando dentro da área, junto com algum meia. É algo que no Barça, e aí são os movimentos coletivos, né, que a gente precisa falar, não somente do Suárez, mas esse lado direito vem me preocupando bastante, principalmente no momento ofensivo. Eu não sei que o Ivo, no caso, que vocês acham do movimento do Semedo, né, no caso. Eu não sei se é a minha primeira opinião impopular aqui já, mas eu tenho a impressão que a gente não vai ver o melhor Suárez mais uma vez. Hoje é difícil, senão vai parecer que eu tô falando que nem o Dybala, mas hoje eu acho muito difícil acontecer o melhor Suárez com o Messi em campo. E, pelo amor de Deus, me entendam quando eu quero dizer, o Suárez hoje precisa de um time que jogue para ele. Hoje ele não pode ter isso. No Barcelona o time vai jogar pro Messi, isso é óbvio. E por isso que eu digo, hoje é muito difícil o melhor Suárez coexistir com o Messi. Isso é um problema? Não. Tu pode ter um Suárez que vai decidir em alguns momentos, como tem sido na Liga, principalmente, na Champions não, mas eu acho que é preciso entender que o grande momento do Suárez nas últimas 2 temporadas foi quando ele jogou centralizado. Foi um pequeno período que o Messi ficou fora, se não me engano 3 ou 4 jogos, que tinha Malcom e Coutinho titulares abertos e o Suárez centralizado sem nenhum tipo de obrigação defensiva. Hoje não dá para ser assim. Hoje o Suárez ainda tem que correr pelo Messi. E isso me parece um tanto quanto óbvio, porque o Messi é o dono do time. Isso vai acontecer. Agora, é um problema também que se tem quando tem 2 jogadores de altíssimo nível, como são Messi e Suárez. Eu acho que há esse detalhe. Tu não vai potencializar todo mundo. Como eu disse, é difícil tu ter a melhor versão de todos eles ao mesmo tempo. Mas eu acho muito difícil a gente ver o melhor Suárez hoje sem ser numa equipe que jogue para ele. Por isso que talvez, como eu falei antes, o Griezmann ainda vá assumir essa posição de 9 ao longo dessa temporada, desse ciclo, e talvez na temporada que vem, não sei nem se é o caso do Suárez pensar em procurar outra equipe. E num jogo recente até, dá pra dizer que é recente, né? O clássico contra o Real Madrid no primeiro turno, né? Encaixa bem com o que o Gabi falou. O Messi não atuou naquele jogo, a equipe jogou pro Suárez e ele botou o jogo embaixo do braço e vencemos o Real Madrid por 5-1. Oi? Os 3 gols, né? Os 3 gols que ele fez, né? Fez 3 gols, exatamente. Acabou com o jogo, né? A gente sabe todo o contexto da época. O Real Madrid não estava no seu melhor momento, o
O jogo em si não foi para 5-1, mas o fato é que ele fez 3 gols e foi importantíssimo. Mudando um pouco de assunto agora, na verdade recuando um pouco, né? A gente está falando do ataque, sobre o encaixe do Griezmann, Suárez e o Messi, etc. Parece que o Valverde entendeu, ou parece que o Valverde fixou, né, os titulares no meio-campo, tendo o Vidal como quarto jogador, né? Hoje tem atuado frequentemente, o meio-campo titular tem sido Arthur, De Jong e Busquets, e o Vidal entrando aí como talvez 12º jogador do elenco até, né? E mostrou muito bem isso no jogo contra a Inter. E o grande ponto de interrogação hoje é justamente o futuro do Rakitic, que até a temporada passada era um dos jogadores com mais minutos na equipe, entre os titulares, e de fato é um dos jogadores que mais jogavam da equipe, e essa temporada ele tá escanteado, né? Com a chegada do De Jong, ele tem jogado muito pouco, tem entrado no segundo tempo de alguns jogos, mas inclusive teve críticas da mulher dele pelo Instagram, falando que o Barcelona não tem respeitado ele, etc e tal. Tá na moda agora. Tá na moda. Exatamente. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre o futuro do Rakitic e essa importância do Vidal como quarto homem de meio ou como 12º jogador da equipe, e mostrou isso, né, como, repito, contra a Inter, jogando no Camp Nou pela Champions League. Eu sempre defendi o Rakitic no Barça enquanto ele esteve jogando bem, enquanto conseguia fazer algo, vamos dizer assim, entre aspas, de útil ao clube, né? No caso, ao elenco, ao sistema. Que eu vejo são muitas pessoas depreciando a história do Rakitic no Barça. Mas respondendo a primeira pergunta, eu acredito que seria uma boa para ele sair em janeiro. Para ele e para o clube também, porque ficaria com algum dinheiro, né? Sairia no zero aí. Sairia lucrando alguma coisa. Mas comentários do tipo, tá na hora de ir embora, já vai tarde, eu acho que isso é algo... é algo que me incomoda bastante. Porque é um cara que foi campeão da Champions, fazendo gol em final, sempre se doou em campo, é um dos caras que mais corria, assim, pegar quilometragem, é um dos caras que mais tem lá, sei lá, 10, 11 quilômetros por jogo, não sei. Mais partidas, eu acho que até a Copa de 2018 ele fez 70 e poucas partidas numa temporada, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas o torcedor precisa tratar com mais, vamos dizer assim, com mais carinho essa situação, porque não adianta, não é simplesmente chegar e chutar o cara, né? Não serve mais, então manda embora, então, já passou do momento, não faz nada, quando na verdade não é bem assim. Na minha opinião, em janeiro, pintou uma boa proposta para ele, para o Barça, sei lá, um Inter de Milão, muito obrigado pelos serviços prestados, enquanto esteve aqui honrou a camisa, fez tudo que foi possível, até impossível, gol em clássico também, e é isso. E não tratar com desmerecimento ou depreciando a história, querendo ou não, são 5 anos, né? A história que o cara construiu. Nem o Fábregas, e aí a gente está voltando um pouquinho no tempo, nem o Fábregas conseguiu fazer isso pelo Barcelona no profissional, né? Apesar da representatividade que ele tem por ser da La Masia. Mas minha relação com o Rakitic é essa, pelo menos a minha opinião vender, se for possível, para ambas as partes, e por parte do torcedor só um pouquinho mais de carinho, de respeito também por tudo que ele fez pelo clube. O que ele vai precisar fazer, se ele sair, é deixar o Kroos aqui, né? Se ele não deixar o Kroos na Espanha, ele vai ser preso. Porque eu acho que a memória é muito curta, né? Se a gente pegar o recorte só dos clássicos, eu nunca vi ele jogar mal um clássico, sem sacanagem. Eu confesso não lembrar um clássico ruim do Rakitic. Quando se pergunta qual é o futuro dele e como é que ele foi escanteado, assim, bem como o Rani disse, ele era titular absoluto na temporada passada e de repente ele não é nem o primeiro reserva utilizado. Eu acho que algumas respostas elas se dão com a temporada em andamento. Primeiro que o Arthur, e o próprio admite, não vivia o melhor momento fisicamente dele. Então não tinha como ser o titular. Se a gente pegar o jogo contra o Liverpool, o jogo de volta, não tinha como o Arthur começar aquela partida porque fisicamente ele ia sofrer na intensidade do Klopp. Eu acho que isso me parece algo bastante claro. O Valverde recebeu o Frank de Jong. Mais um ponto. Então, já temos 2 meio-campistas, teoricamente, na frente da fila do Rakitic. Isso não significa que ele seja um mau jogador. Ele conseguiu
para mim sendo o principal jogador ao lado do Modric da Croácia, chegar até o final da Copa do Mundo, sendo um protagonista claríssimo. O jogo dele contra a Argentina, na goleada por 3-0, é ofuscado pelo golaço do Modric, mas a partida do Rakitic ela é gigante, seja anulando o Messi, seja fazendo gol. E na Copa, toda a prorrogação, nunca parou de correr, criou chance, bateu o último pênalti em todas as disputas por pênaltis da Croácia. Eu acho que vale frisar que também é um jogador muito experiente. Mas talvez o ciclo tenha se encerrado de fato. O time de 2014-2015, ele tem uma espinha muito importante, mas que ela vai se encerrando o ciclo. Eu acho que é impossível tu ter um time 5 anos no mesmo nível. O Rakitic de 20 e tantos anos, 25 anos, não é o mesmo Rakitic hoje de 30. É muito diferente. Então eu acho que é algo natural. Se ele vai entender ou não, são outros 500. Eu imagino que vai, e ele já entendeu o recado. Ele não vai jogar com tanta frequência, muito porque, aí entra o nome do Vidal, que para mim ele é subvalorizado, subestimado, muitas vezes, porque o Vidal é um dos meio-campistas mais completos que existe no mundo. Ele joga em todas as posições do meio, já jogou como primeiro volante no Barcelona, no Bayern de Munique com o Guardiola. No Barcelona tem atuado mais adiantado, como foi na Juventus. Na seleção chilena ele joga em outra função. Eu acho que ele é muito subestimado. E ele tem capacidade de jogar num time que tem a bola. Ele não é o melhor passador do mundo, não. Mas ele sabe a hora de atacar. 1-0 contra o Liverpool no Camp Nou sai de uma jogada dele. Ele que inverte o jogo pro Alba, e aí o Alba acha o Coutinho, que tem um cruzamento pro Suárez. Mas quem começa aquela jogada é o próprio Vidal. E ele ajuda muito pela intensidade física na pressão, né, que a gente chama de pressing. Foi muito importante contra a Inter. Não deu tão certo no jogo seguinte, na Liga, mas é algo a se adaptar. Eu acho ainda que o Vidal vai ser um dos jogadores mais importantes na temporada, seja saindo do banco ou seja saindo como titular, mas são dois casos bem claros, de um atleta que até é subestimado pela torcida, e outro que, como ele disse, para mim é até às vezes desrespeitado por toda a história que ele teve. E como eu disse, se ele viajar com o Kroos no bolso, o Florentino Pérez vai ter que ir atrás dele, porque não é toda hora que se para o Toni Kroos, e o Rakitic foi um dos poucos caras que conseguiu fazer isso, clássico sim, clássico também. Não, só uma questão também sobre o Vidal, que muitas pessoas falam, assim, claro, né, porque é uma característica dele, é uma marca. Jogo físico, coloca o Vidal. Como se o Vidal fosse somente somente jogo físico, então vai lá, coloca o chileno. Não, o Vidal eu já acompanho há um bom tempo. O Vidal, foi como o Gato falou, já jogou mais recuado, já jogou mais à frente. É um cara que pode não ter um passe, vamos dizer, nota A, mas ele tem a leitura perfeita para poder entender o momento em que se dá o passe, né? Porque ele tem essa percepção. Eu não sou um passador, um exímio passador, mas quando aparecer o momento, quando surgir a oportunidade, eu vou estar lá e eu vou conseguir deixar alguém. Se não na cara do gol, mas pelo menos para dar o chamado penúltimo passe, né? Então eu enxergo o Vidal. Ele batia pênaltis na Juve também. E a bola aérea dele também, um senso de posicionamento para fazer gol de cabeça que eu nunca vi, nada igual, assim, dentro da equipe do Barcelona, né? Mas vamos tirar essa imagem somente do jogo físico, porque o Vidal vai muito além disso. Para a gente encaminhar aqui para o final, vamos falar um pouquinho sobre a Liga dos Campeões, né? Especificamente, a gente veio de um empate contra o Borussia na Alemanha, um empate bom. Empatar contra o Borussia na Alemanha não dá para dizer que é um resultado ruim. Vencemos a Inter no Camp Nou com um certo sufoco, pode-se dizer, mas uma vitória importantíssima também para ficar bem na tabela. E o próximo jogo contra o Slavia Praga. O Slavia Praga que veio da pré-Champions, deu trabalho para a Inter, empatou com a Inter de Milão, e deu trabalho também para o Borussia, acabou sendo derrotado por 2-0, mas teve quase o dobro de finalizações, quase o dobro de chutes a gol, equilibrou na posse de bola. Não é um time que dá pra gente achar que o Barcelona vai chegar lá e vai golear facilmente, até porque o jogo é fora de casa, né? O que vocês projetam aí para essa terceira rodada da Champions? O Gabi estava conversando comigo antes da gente iniciar aqui a gravação sobre os principais armas, vendo a equipe do Slavia. Eu assisti o jogo contra a Inter, mas contra o Borussia não, só vi os gols. Líder do campeonato local, né, do campeonato tcheco. E
É difícil pra caramba jogar lá por causa da torcida também, que é intensa, mas o Borussia, se eu não me engano, eu não assisti o jogo, deixando claro, eu só vi os gols, assisti os gols. O Borussia encontrou algumas facilidades, principalmente no lado do Rafael Guerreiro, né, do lado esquerdo, no caso, o lado direito da defesa dele, se eu não estiver equivocado. Mas pelos lados, o Borussia encontrou muita facilidade, então acredito que com velocidade também, que o Barça pode explorar muito bem isso. Mas o Gabi acompanhou melhor, pode falar mais sobre o Slavia. Eu gostei particularmente de 2 nomes do Slavia quando eu vi, que era o atacante, o Olayanka, que é um meio esquerda, pode jogar pela direita, um atacante de velocidade, bom drible. Eu acho que tem que cuidar basicamente disso. Provavelmente vai jogar do lado do Sérgio, imaginando que o Sérgio Roberto virou novo lateral direito titular mais uma vez, como o próprio Rony falou do Semedo. E do primeiro homem ali, que é o Soucek, que é um volante alto, camisa 22, é bom jogador, mas eu acho que a Inter também penou, porque a Inter tá num projeto bem inicial, assim. É um time interessante, isso do Antônio Conte, é verdade, mas estava num início ainda de se entender e tudo mais naquela primeira rodada da competição. E não é que vai ser um jogo fácil, isso dificilmente vai acontecer. Mas eu tenho mais curiosidade sobre como vai entrar o Barcelona em campo, no sentido de se vai jogar o Vidal para ajudar nessa pressão, se ele vai jogar mais uma vez com Busquets, Arthur e Frank, do que qualquer outra coisa. Se eu fosse dizer, vamos olhar as armas do Slavia, eu diria para ficar de olho nesses 2 jogadores, a saída de bola com o Soucek e a velocidade do Olayanka, que eu imagino que vai ser a grande arma do Slavia, sair em velocidade, sair pelo lado do campo, aproveitar a transição do Barcelona do ataque para a defesa bem lenta ainda, e principalmente pelo lado que tem Messi e Sérgio Roberto, muito porque o Messi ele precisa da compensação de alguém, esse alguém seria o Vidal, na teoria, se não for o Vidal vai ser o Frank jogando daquele lado, e aí o Sérgio ou o Semedo. Mas eu acho que o lado direito de ataque, o lado esquerdo de ataque do Slavia, lado direito de defesa do Barcelona é talvez o ponto-chave nesse jogo. Se o Barcelona conseguir levar para o outro lado as jogadas, quem sabe o Griezmann podendo aparecer um pouco mais, eu acho que pode ser por aí a coisa, não deixar nem sair jogando, o Vidal conseguir sufocar essa saída, acho que pode ser um ponto importante para sair com esses pontos. E tem outro contexto também, né? Porque a gente joga sábado, no caso, sábado às 8 da manhã, no caso horário de Brasília, e joga contra o Slavia, mas a gente ainda não tem a certeza se vai ter o clássico, né? Contra o Madrid. Então, dependendo da situação, caso, né? O clássico vá para dezembro, como muito tem sido dito aí, o Valverde pode colocar força máxima mesmo contra o Slavia. Não estou dizendo que ele iria desmerecer, mas seria um jogo, não teria um jogo no fim de semana, ele poderia colocar o que tem de melhor em campo. Então já se torna outro contexto também, né? No caso da escalação, Gabi. Eu acho que é possível, porque eu imagino que também vai depender da rodada. Eu acho que, tendo ou não, talvez ele mude peças para, enfim, equilibrar pensando no clássico. Mas eu imagino que, também olhando um ponto de vamos classificar o quanto antes, porque vai ter jogo importante contra a Inter fora de casa, apesar de ter o Borussia em casa, talvez pense em fazer o máximo de pontos para não depender das últimas rodadas. Ou terminar em primeiro no grupo, que talvez seja isso tão importante quanto. Mas ter ou não clássico para mim também, eu acho que isso pode ser bem crucial nesse contexto todo. E a probabilidade é que seja adiado, né? Porque tamanha confusão que está tendo na Catalunha e Barcelona especificamente, até por falta de segurança, né, nos aeroportos, em torno do estádio. A direção do Real Madrid já se posicionou a favor até da troca, né, para o jogo pro Santiago Bernabéu. O Barcelona alegou que não, que o jogo teria que ser no Camp Nou, e ainda é uma questão que não foi definida ainda, né? Mas realmente acredito também nisso que o Gabi falou, que vai depender muito o Barcelona não vai querer depender dos 2 últimos jogos contra o Borussia e a Inter para se classificar, então é importantíssimo, do meu ponto de vista, fazer 6 pontos nesses 2 próximos jogos, que vai ser 2 jogos contra o Slavia Praga seguido, né, agora na Champions, e já chegar contra a Inter numa situação mais tranquila. Iria a 10 pontos, ficaria bem encaminhada a classificação.
E para encerrar, nesse final de semana, a gente, né, pela La Liga, o jogo às 8 horas da manhã, cedinho, já para acostumar para o clássico, se acontecer, né, que também está marcado para o dia 26 às 8 horas da manhã. E na La Liga a gente está na segunda colocação, Real Madrid em primeiro, estamos ali na cola do nosso maior rival. E assim como é o panorama de toda a temporada, né, o Barcelona... Toda temporada não, perdão. Na última temporada a gente não começou a liga tão bem, mas vencer jogos seguidos e no fim acabamos saindo campeões. Neste campeonato parece que o panorama está se repetindo, né? A gente vem de 3 vitórias seguidas, Villarreal, Getafe e Sevilha, uma goleada inclusive em cima do Sevilha. Agora a gente encara o Eibar fora de casa, rapaziada. Eu confesso que eu esperava bem mais do Eibar, por se tratar de um time bem competitivo, pelo menos foi competitivo nas últimas temporadas. Fiquei curioso com a chegada do Takeshi Inui, quando ele voltou, né, e eu fiquei, é um jogador interessante, voltou do Betis, e aí eu pensei, bom, talvez a competitividade ela siga no nível alto. Hoje, dos jogos que eu vi a derrota para o Atlético de Madrid e vi a vitória sobre o Sevilha, e ali talvez tenha sido o grande ponto, porque terminou o primeiro tempo perdendo por 2-0 e virou para 3-2, o contrário aconteceu contra o Atlético de Madrid, é verdade, fez o 2-0 e tomou o 3-2. É um time realmente de muitos altos e baixos, tem um elenco sem tantos jogadores conhecidos, tem o caso do Pedro León, já que há bastante tempo era tratado como uma grande promessa do futebol espanhol, o Orellana, o chileno, o Charles Dias, brasileiro, meu conterrâneo paraense, inclusive, fazendo gol pela La Liga, o Takeshi Inui. Mas eu confesso que eu esperava bem mais. Eu esperava um time bem mais competitivo. Não que não vá ser um jogo... Eu adoro dizer que não vai ser um jogo fácil, apesar do Barcelona ser realmente um time melhor, mas é porque o Barcelona não tem sido a equipe mais confiável do mundo quando joga fora de casa. A ver se a vitória sobre o Getafe ela deu um ânimo, né? Quem sabe um pouquinho mais de confiança para jogar fora de casa, por isso talvez isso me dê a curiosidade para esse jogo, para acordar cedo, para ver essa partida, mas o Eibar não me traz tantas questões fortes, assim. Eu acho que ficar de olho na velocidade do Orellana, os chutes de fora da área do Inui, mas não sei se tem muito mais do que isso para mostrar esse time. O Barça vem sofrendo com bola aérea, né? E o Eibar, eu assisti também esses jogos contra o Atlético, contra o Sevilha do Lopetegui, né? E contra o Celta também, foi um jogo bem legal. É uma equipe assim com a bola aérea muito forte, mas muito pesada mesmo. Os caras, vários gols de cabeça, então muitas bolas alçadas à área. Tem o Inui, que já fez gol no Barça, o Inui é bom jogador. O Charles também tem um faro de gol excepcional. E eu gosto bastante do Orellana, é um cara que está sempre, vamos dizer assim, nos termos de hoje, pisando na área, consegue armar a equipe de trás, consegue armar na frente também. Então o Barça precisa tomar cuidado. Mas o que eu percebi, não sei se aí taticamente o Gabi pode até falar melhor do que eu. A equipe do Eibar marca muito no alto. E eu percebi nos gols do Atlético e do Sevilha, nossa, passa em profundidade, a zaga marcando alto mesmo e tipo um espaço entre os zagueiros, meio-campistas e atacantes que toda hora os jogadores saíam na cara do gol. Então, se o Barça conseguir jogar, pelo menos com um passe certinho, dar essa bola em profundidade pro Suárez, até mesmo pro próprio Messi, de vez em quando, e os laterais apoiarem, nossa, vai ser uma festa ali, principalmente pelo meio. Não sei se o Gabi também percebeu isso. Eu tenho a impressão que o time ainda é espaçado, por isso que eu falei que está sendo talvez até pouco competitivo, consegue fazer uma virada espetacular como foi contra a Sevilha, mas consegue tomar uma virada como foi com o Atlético de Madrid. Talvez aproveitar os dados, né? O Valverde falou já que o Jordi Alba já está pronto, apesar da velocidade do Firpo também ser importante. Ver quem é que ele vai usar no lateral direito, se vai voltar o Semedo depois de 3 rodadas ou vai seguir o Sérgio. Mas usar a velocidade talvez seja um ponto bem importante, ainda mais jogando fora de casa, que provavelmente eles vão começar querendo fazer esse tradicional abafo. Essa bola aérea que me preocupa um pouquinho do Eibar também. Eles são muito fortes mesmo. Jogar fora de casa, o que tem me preocupado. Eu acho que todo Barcelona, né? Até contra o Eibar, cara, com todo respeito também, mas difícil. Complicado. E tem
E tem Messi e Suárez descansados, né? O que é algo muito bom, data FIFA, nenhum dos dois, claro. O Messi impossibilitado, né? E o Suárez não foi convocado, então, pelo menos é um fator positivo. Exatamente. Tomara que reflita no jogo, né? Bom, galera, por hoje é isso. Encerramos aqui o nosso 10º episódio do GranaCast. Queria agradecer demais o Gabriel Corrêa, por ter participado aqui com a gente. Tu já era da casa, agora tu é oficialmente da casa, né, Gabi? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Eu já falei que isso é uma convocação, eu me sinto com aquele sorrisinho, aquele maldito sorriso do Frank, que me deixa toda hora, eu olho, meu Deus, ele precisa ganhar uma Champions. Eu fico pensando, eu precisava estar aqui e tô muito feliz, contem comigo sempre. Eu já falei que talvez eu brigue com o meio mundo, porque algumas opiniões estão impopulares quanto, mas tudo bem, é do jogo, o que importa é o Barcelona, e é isso que importa neste momento. Então, se eu brigar com meia dúzia, aí vocês me defendem, por favor. Defendemos, sim, até judicialmente. Sim, sim. Rani, muito obrigado, cara, pela tua presença, como sempre aí. Estamos sempre na parceria falando de Barcelona, que a gente quase não gosta de falar de Barcelona, né? Quase nada, cara. No grupo só sai assunto do Barça e do Charlinho, eu acho que é só isso. É Barça e Fórmula 1, né? Exato, mas é um prazer, cara. O Gabi é um... Já disse, sou fã dele, é um cara que entende muito, enxerga o jogo bem diferente do que eu costumava até enxergar também, que é algo que a gente precisa dizer. E vamos esperar esse jogo também no sábado, 8 da manhã. Tem que ser muito torcedor para acompanhar também, né? E só um fato interessante, que quem estiver ouvindo agora o pod, a gente vai retratar o assunto que está havendo na Catalunha, assim, mas com calma, com mais paciência, tendo mais embasamento para não falar qualquer coisa por aqui, né? Mas desde já eu deixo um abraço aí para a galera que está ouvindo, seja hoje, seja amanhã, então, sei lá, após o jogo. E eu não queria utilizar essa frase, mas o Gabi já deixou ela cravada ali, mas não é que o Ernesto tem um plano, mas vamos acreditar que nessa temporada a gente consiga obter o que a gente exige. Já faz uns 4 anos que a gente quer, que é tão sonhada a taça da Champions League, né? Mas vamos lá, vamos esperar. Esse negócio de Valverde ter um plano, a gente deixa pra trás. Vamos deixar pra trás. Né? Foi complicado. Exato, deixa pra lá. Que o Messi tem um plano, que o Suárez volta a jogar muito bem, que o Dembélé se livre das lesões. Eu prefiro confiar no Messi, no Suárez, no Griezmann ali. E no Stegen também, né? Só frisando aquele Stegen, muito importante essa temporada. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, dar o seu feedback lá pra gente nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou em qualquer rede social que você veja que você descubra, né, o nosso podcast. Ele está disponível na maioria das plataformas. E é isso, galera. Um abraço, muito obrigado por ter participado e até o próximo episódio.